pessoas estão desistindo de ter filhos em razão de temores climáticos. Isso é o que traz uma matéria publicada na BBC News Brasil no dia 23 de novembro de 2023. De acordo com essa reportagem, pessoas de toda a parte do planeta, incluindo países em desenvolvimento, estão escolhendo não ter filhos justamente por conta de um receio acerca das condições climáticas do futuro. Para além do medo decorrente desses impactos ambientais, há também uma preocupação de que colocar novas pessoas no planeta poderia gerar uma sobrecarga e piorar essa situação já preocupante. Receios dessa natureza, associados à questão das mudanças climáticas e dos impactos ambientais, vêm sendo denominados de ansiedade climática ou ecoansiedade. E é justamente sobre ansiedade climática que nós vamos falar hoje. A ansiedade climática pode ser entendida como um sentimento de angústia que existe em razão do aquecimento global, dos eventos extremos, enfim, das diversas consequências das mudanças climáticas, dos impactos ambientais dos seres humanos na natureza. Esse termo, inclusive, ele vem sendo cada vez mais pesquisado no Google, o que demonstra o maior interesse das pessoas. Só em português, para vocês terem uma ideia, nesses últimos 10 meses de 2023, a busca pelo termo ansiedade climática aumentou em 73 vezes, em comparação com o mesmo período de 2017. Dentre as pessoas que são mais afetadas pela ansiedade climática, nós podemos destacar as pessoas mais jovens, pessoas mais idosas e também as mulheres. Se você decidir então procurar um pouquinho mais sobre o que é essa ansiedade climática, talvez você se depare com a utilização do termo ecoansiedade como um sinônimo. Essas duas expressões, inclusive, elas são utilizadas muitas vezes no mesmo contexto. Porém, a matéria da BBC traz uma diferenciação entre esses dois termos justamente para facilitar a nossa compreensão. De acordo com a reportagem, a ansiedade climática, então, ela vai se referir muito mais a um sentimento relacionado com o conhecimento sobre essas mudanças climáticas. A ideia de ecoansiedade, por sua vez, ela é mais ampla. Para além dos elementos voltados à mudança climática em si, o sentimento de angústia, de preocupação também atinge questões como o equilíbrio do meio ambiente, a perda da biodiversidade ou a poluição que existe no nosso planeta. O importante é perceber, pessoal, que nos dois casos, tanto quando a gente estiver falando de ansiedade climática quanto da ecoansiedade, existe um sentimento de angústia que causa um sofrimento para as pessoas que têm esse tipo de preocupação. É um medo que existe em razão dessa possibilidade de no futuro não existirem condições climáticas adequadas para que a vida possa ser vivida com dignidade. Há um medo de que todos esses impactos ambientais que estão fugindo do controle e são decorrentes da própria ação humana possam causar um cenário que é muitas vezes catastrófico. Então é muito importante que a gente entenda que quando a gente fala de ansiedade climática, não é apenas um simples receio de que possa acontecer algo ruim relacionado às mudanças climáticas ou, enfim, ao desequilíbrio do meio ambiente. Trata-se de uma apreensão profunda, real, que causa impactos na vida daquelas pessoas ainda no presente. Seria uma percepção de que essas mudanças climáticas, esses impactos ambientais, podem afetar a nossa vida de uma maneira irreversível. E dentre essas possibilidades de afetação da nossa vida, temos problemas seríssimos, como, por exemplo, a insegurança alimentar, a segurança, a estabilidade dos ecossistemas, até mesmo a sobrevivência de algumas comunidades que são mais afetadas e estão mais vulneráveis quando a gente pensa no alcance dos impactos ambientais. Então é um problema real que causa prejuízos, que causa sofrimentos reais para as pessoas. A ansiedade climática, ela afeta aspectos sociais e psicológicos da nossa vida. Esses impactos, eles são muito variados e trazem sintomas que são sentidos no próprio corpo. Essas implicações, então, são muito variadas, podendo ir de estresse a depressão, passando ainda por um sentimento de impotência diante da magnitude desse problema. E a gente começa a perceber a interação do problema da ansiedade climática com a bioética a partir do momento que essa variável influencia na tomada de decisão em outros aspectos da vida. Esses aspectos podem também estar relacionados à forma de consumir, aos hábitos de vida, mas também podem impactar o planejamento familiar. Falar então em planejamento familiar, em exercício da autonomia, em direitos reprodutivos, é falar de bioética. Então a gente precisa compreender que a ansiedade climática ela já é um fator que está contribuindo para o aumento da vulnerabilidade das pessoas ou das vulnerabilidades, e isso está impactando no processo de tomada de decisão. Se há uma mitigação da autonomia em fator de qualquer elemento externo, a gente precisa então identificar
como isso acontece e buscar soluções. Olha como o problema é real. Em 2022, uma equipe da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, perguntou para 11 adultos se esse sentimento de ansiedade climática de alguma maneira impactava na tomada de decisão acerca de filiação. E olha que interessante. No Japão, a gente teve um percentual de 24% dos participantes que alegaram que esses sentimentos acerca da insegurança climática influenciaram nessa tomada de decisão ou já surgiram em algum momento, enquanto na Índia, 74% dos participantes afirmaram que já tiveram pensamentos dessa natureza, ou seja, não ter filhos por conta dos problemas climáticos. Mas não para por aí. Um levantamento feito por uma pesquisa publicada na revista Lancet, que envolveu mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo, pessoas jovens, inclusive, entre 16 e 25 anos, descobriu que mais de 40% dos entrevistados entre países como Austrália, Brasil, Índia, Filipinas, fizeram com que ficassem hesitantes quanto à decisão de ter filhos. Portugal, Reino Unido, Estados Unidos teve um percentual de 30% a 40%, enquanto na Nigéria esse percentual foi de 23%. E aqui o que causa esse sentimento de dúvida acerca de ter ou não filhos por conta das mudanças climáticas são dois fatores principais. O primeiro está associado à possibilidade de colocar alguém no mundo e o ambiente nesse mundo no futuro ser totalmente inóspito, catastrófico e não apresentar condições adequadas para uma vida digna, justamente em razão de todos os impactos e da degradação ambiental que já vem sendo construída desde hoje. Por outro lado, há também uma preocupação de natureza um pouco mais altruísta e mais ampla de acrescentar mais um indivíduo em um planeta que já estaria sobrecarregado e contribuir para o aumento da gravidade do problema. Acho válido dizer aqui para vocês também que eu mesmo já tive momentos nos quais eu me senti assustado com a possibilidade de viver em um mundo que foi de alguma maneira destruído ou que a gente não tem recursos naturais, que a natureza está em colapso. E isso já me causou, inclusive, pesadelos em algumas situações. São formas de pensamento que já começam a encontrar algum lugar na nossa cabeça. Mas, afinal de contas, existe também alguma relação do direito com isso aqui tudo que a gente está discutindo? Eu acredito que sim. Vamos lá. Primeiro ponto é pensar o seguinte. O livre planejamento familiar, o exercício da autonomia, envolve a manifestação desimpedida de vontade. Cada um poder decidir de acordo com as próprias convicções, com a própria formação do seu pensamento. Quando alguém decide algo porque está com medo, porque está se sentindo bastante temeroso, isso influencia na tomada de decisão, influencia na autonomia e esse planejamento familiar ele deixa de ser livre. Porque você pode pensar o seguinte, alguém poderia muito bem desejar ter filhos, desejar se reproduzir, mas não seguir adiante com essa decisão, justamente por uma questão de medo, por não querer colocar mais uma pessoa no mundo diante dessas possibilidades catastróficas. Então, sim, esse elemento, a ansiedade climática, ela causa sim vulnerabilidades, essas vulnerabilidades vão impactar na tomada de decisão e isso é um problema de natureza bioética e jurídica. O artigo 225 da Constituição Federal do Brasil traz o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, atribuindo tanto ao poder público quanto à coletividade o dever de protegê-lo. E essa proteção, olha que interessante, deve ocorrer tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Já o livre planejamento familiar encontra respaldo jurídico no parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal, bem como no artigo 1565 do Código Civil. Além disso, a gente tem uma lei própria, uma legislação específica que trata sobre o livre planejamento familiar, que é a Lei 9263 de 1996. Quando a gente analisa todos esses dispositivos normativos, a gente percebe algumas coisas em comum. Por exemplo, o fato de que é um dever do Estado disponibilizar recursos adequados para o exercício desse livre planejamento familiar. Esses recursos podem ser científicos, educacionais, informativos, podem ser recursos técnicos, mas o importante é que há essa obrigação do Estado de viabilizar um ambiente no qual o exercício do livre planejamento familiar ocorra de fato de forma livre. Então, quando a gente tem uma situação de ansiedade climática que está impedindo a tomada de decisão livre acerca do planejamento familiar, a gente pode associar o surgimento da ansiedade climática a essa falta de atuação do Estado, e aqui a gente pode pensar nos Estados, de uma perspectiva mais global, de garantir esses recursos. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é também um cenário, um contexto extremamente fundamental, como o nome já sugere, ou imprescindível, para que esse livre exercício da autonomia no âmbito do planejamento familiar possa ocorrer. Então, se o Estado ele não cumpre com seu dever de garantir a proteção que está lá positivada no artigo 225 da Constituição, consequentemente, nós temos um agravamento dessa condição climática, dessas mudanças climáticas e desse ambiente futuramente catastrófico. Isso vai gerar em reação de cadeia
impactos nos aspectos sociais e psicológicos das pessoas, vai gerar muita ansiedade, vai gerar angústia, sofrimento, isso vai impactar na tomada de decisão. Então olha só como, para além da degradação que pode acabar com a nossa própria vida, a gente já tem no presente impactos que vão influenciar até mesmo as futuras gerações, uma vez que você vai ter uma mudança dessa lógica, uma mudança dessa estrutura, da maneira como as pessoas decidem planejar a sua família, mesmo que muitas vezes esse planejamento não se dê com base na sua concepção pessoal, em um pensamento livre, mas sim com base em um receio. Você escolhe optar pelo mal menor. O Estado, então, ao proteger esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e tomar medidas de natureza educacional, técnica, científica, todas as medidas que tiverem a seu alcance, inclusive proporcionando à população instrumentos adequados para que ela também cumpra o seu dever de cuidado com o meio ambiente, para além de garantir que a nossa vida possa continuar, também mitiga esse sentimento de angústia, tira essa vulnerabilidade, ou pelo menos diminui essa vulnerabilidade, dando às pessoas a possibilidade de conseguirem escolher com base nas suas próprias convicções. Eu quero reforçar, decisões que são pautadas no medo, na angústia, na ansiedade, elas são decisões que estão sendo influenciadas pela incidência de vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, por sua vez, vão impactar no exercício da autonomia. E a autonomia é um elemento imprescindível para o exercício do planejamento familiar que se pretende ser livre. Então observem como a gente tem aqui um conjunto de fatores que decorrem da ansiedade climática, mas que também se relacionam com o direito e com a bioética e que são urgentes. Se essas mudanças climáticas, esses impactos ambientais decorrem da conduta humana, a gente está falando de comportamento, de forma de pensar e de agir, a gente está falando também de ética, e nesse caso, de bioética. Tanto em uma perspectiva macro, pensada na questão da proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental para a existência de todos os seres vivos, quanto também uma bioética voltada para a autonomia, para a tomada de decisão e para o exercício dos direitos reprodutivos e do planejamento familiar. Aproveite e me conta aqui nos comentários se você já se sentiu alguma vez influenciado ou com sentimentos de angústia e sofrimento em razão das mudanças climáticas, se você já pensou acerca de filiação e se essas mudanças climáticas, essa ansiedade climática de alguma maneira impacta a sua decisão de ter ou não filhos. Eu realmente quero saber o que vocês pensam sobre isso. Aproveite também, se inscreva no canal Biojuris, porque a gente vai estar sempre trazendo aqui muitas novidades e muitos temas relevantes para o direito e para a bioética. Referências e links usados nesse vídeo estão na descrição do vídeo. Até a próxima!